As reações que vamos estudar neste vídeo são reações que ocorrem em compostos aromáticos. Os compostos aromáticos, eles devem ser interpretados da seguinte maneira: são todos aqueles compostos que têm propriedades semelhantes a desse cara aqui, que é o benzeno. Tá? Um anel de 6 carbonos com ligações duplas alternadas. Compostos que têm propriedades semelhantes ao benzeno serão compostos aromáticos. Aí você deve estar acostumado a buscar compostos aromáticos olhando se eles têm um anel aromático, que é esse anel aqui que compõe o benzeno. Mas na verdade existem compostos que não têm o anel aromático e que também são aromáticos, porque apesar de não terem o anel aromático, são também semelhantes ao comportamento químico do benzeno. Só faremos a descoberta desses compostos utilizando as regras de Huckel, que não é o objetivo deste vídeo. O anel aromático pode se apresentar com um substituinte, como por exemplo aqui o substituinte OH, e nesses casos aqui do lado o substituinte metil. Vamos estudar as reações dos aromáticos, começando pelas reações que o benzeno sofre e depois as reações dos aromáticos substituídos. Então, nas reações com aromáticos, se você está lidando com o benzeno, basta você lembrar que em cada carbono do benzeno existe um hidrogênio. Você vai retirar um hidrogênio e colocar alguém no lugar dele. Portanto, as reações com aromáticos são reações de substituição. O anel aromático com substituinte, ele vai apresentar um probleminha a mais. Aqui eu estou mostrando anéis aromáticos com 2 substituintes. Não é necessário ter 2 substituintes, mas sempre que houver 1 ou 2 substituintes, você vai ter que verificar se esse substituinte é orto, para ou meta dirigente. Nós vamos ver melhor o que é isso. Tá? Quando um está no carbono 1 e o outro logo em seguida, é a posição 1,2, chamada de orto. Um na posição 1, o outro na posição 3, é a posição meta. Um na posição 1, um deles na posição 1, outro na posição 4. Então você vai ter um composto 1,4 e é esse composto que a gente chama de para, é essa posição. Na realidade você só fala em orto, para e meta quando você está falando de um aromático dissubstituído. Como saber então quem são os metadirigentes? Aqui você tem uma tabela que inclui os substituintes NO2, COH, entenda por COH, C-OH, carbono, dupla ligação com oxigênio, ligação simples com hidrogênio, COOH, C-OH. Tá, esse aqui é a carboxila e esse aqui é a carbonila dos aldeídos. Também o SO3H, o COR, que é isso aqui. Isso daqui é quando você tem um carbono, você vai ter nele o oxigênio ligado por ligação simples e depois uma continuação de carbonos, também ligada nesse oxigênio. Então aqui você vai ter um éter nesse trecho. E o que é COOR? Já só um carbono, uma ligação dupla com oxigênio. Depois esse outro oxigênio ligado a ele por ligação simples. E neste oxigênio, um grupo orgânico. Então aqui é quando você está lidando com um éster. Tá? São substituintes que vão dirigir o próximo substituinte que entrar para a posição meta. Muito bem. E quem são os ortoparadirigentes? Esses daqui. O NH2,
os radicais orgânicos, indicados por R. Radicais aqui, só forçando a barra, o termo correto é substituintes. Mas você vai ver muito por aí o termo radicais, é um termo errado, mas muito usado na química orgânica para designar aquelas partículas que estão ligadas numa cadeia principal. Mas o melhor é chamar de substituintes. Aqui também entra nesse grupo a hidroxila, o OH e os halogênios. Existe uma maneira de se saber, sem precisar decorar, se um substituinte é ortopara ou meta-dirigente. Antes de mais nada, substituintes são ortopara e não apenas orto e nem apenas para. Quem é orto é para, então por isso são chamados de ortopara dirigentes. Não tem como o cara ser substituinte só orto ou só para. Agora os meta-dirigentes orientam a próxima substituição apenas para a posição meta. Como saber se é ortopara ou meta-dirigente sem precisar de decoreba? Repare o átomo, faça a verificação da carga do átomo ligado ao anel diretamente. Nesse substituinte aqui, o átomo ligado ao anel é o átomo de oxigênio. Qual a situação dele aqui? Como você sabe, ele é muito eletronegativo. Tem até uma brincadeira para ver eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Onde o fui é o flúor, o ontem é o oxigênio, etc. O oxigênio, ele é muito eletronegativo. Então, logicamente, ele está aqui puxando para ele, bem pertinho dele, a ligação entre. Então esse oxigênio está negativo. Quando o átomo ligado diretamente ao anel está negativo, seja uma carga parcial ou uma carga efetiva. Nesse caso é apenas um negativo parcial, mas é uma carga negativa. Quando o átomo ligado ao anel tem carga negativa, ele é ortopara. O substituinte onde ele está é ortopara. Se fosse positiva, seria meta-dirigente. Então aqui, sem precisar de decoreba, a gente sabe que o OH vai dirigir o próximo que entrar para a posição orto, que é o que? Ele está na posição 1, o outro vai estar na posição 2. Vai sair isso aqui. Esse cara aqui se chama fenol, esse aqui vai ser o metilfenol. Só que aí vai ser indicado como a posição 1 é a do mais importante. Aí você vai numerar o cara que vai entrar aqui, que é o metil, na posição 2. Então vai ser 2-metilfenol. Como ele é ortopara, ele vai produzir o orto ao mesmo tempo que vai produzir para. O que é para? É alguém entrar, na posição 1, 2, 3. 3 carbonos à frente dele. Porque daí o produto vai ficar 1,4. Esse que é o produto para. Olha só o que vai acontecer. 1, 2, 3. Então, esta substância aqui, esse composto, se ele sofrer uma reação, o reagente vai entrar na posição orto e também na posição para. Ele vai produzir 2 produtos diferentes. E a probabilidade de produzir o orto e o para não dá para dizer que é 50% para cada lado. Tá? Isso não existe. Isso só fazendo experimentalmente. E tem um detalhe. Quem é orto para também produz um pouco do composto meta, que seria o metil entrar aqui no carbono 3. A gente fala que é orto para porque a maior parte da produção é orto e para. Da mesma maneira, quem é meta-dirigente também produz um pouco de produto na posição orto e na posição para. Então isso é uma questão, a gente fala assim, o substituinte é ortopara, o meta-dirigente, não porque não produz o outro, mas sim porque a maior parte
da produção, neste caso é ortopara. Uma outra questão é a seguinte: os grupos, além de serem ortopara ou metadirigentes, podem ser ativadores ou desativadores. Ativador é o que? Você tem lá o benzeno, é um anel aromático sem substituinte. Se você colocar alguém no anel aromático que faça ele ficar mais reativo, então você chama isso de ativador, porque ativa o anel aromático. Quando você diminui a velocidade de reação do anel aromático, você chama isso de um desativador, porque desativa o anel. Em geral é assim: os substituintes ortopara são ativadores e os substituintes metadirigentes são desativadores. Mas há uma exceção muito importante. Os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, muito comuns nas reações orgânicas, eles são ortopara-dirigentes. Só que eles não são ativadores, eles são grandes desativadores. Então, quando você reage com cloro, por exemplo, ele vai entrar lá no anel aromático, e a primeira coisa que acontece é que ele diminui muito a velocidade de reação do anel aromático. Uma vez lá no anel vai formar o cloro-benzeno, e o cloro-benzeno será um reagente ortopara-dirigente. Tá? O cloro, uma vez no anel aromático, ele é ortopara-dirigente. Ele foge então dessa regra geral. Mas fica então para os outros casos a regra geral. Quem é ortopara-dirigente é ativador. Quem é metadirigente é desativador. E quando você tiver dois substituintes no anel e precisar reagir para fazer mais uma substituição, então aí você faz a seguinte comparação: grupos ativadores, lembrando, ortopara-dirigentes, vão ganhar na hora da disputa dos desativadores, que são os metadirigentes. Entre os ativadores, os mais fortes, os mais ativadores ganham dos menos ativadores. Então você obtém essa sequência aqui: o mais forte ganha. Você tem no anel aromático um substituinte ortopara e um substituinte metadirigente. Então o substituinte ortopara-dirigente é quem vai definir a entrada do próximo substituinte. Então aí você olha lá na cadeia o ortopara e pensa: quem vai entrar na posição orto ou na posição para. E aí você vai perceber que uma dessas posições já está ocupada pelo substituinte meta. E aí você vai colocar esse terceiro substituinte na posição que sobrar. Vamos ver o exemplo da reação de nitração do tolueno. Para você fazer uma nitração, nitrar é adicionar NO2. E onde que você arruma NO2 para colocar nas substâncias orgânicas? Do ácido nítrico, do HNO3. Então você, quando reage substâncias orgânicas com HNO3, o HNO3 vai se quebrar em OH e NO2. E aí o NO2 poderá fazer uma substituição. Esse tipo de reação é muito usada na fabricação de fertilizantes e explosivos. O tolueno, por ter a ramificação metil e ser ortopara-dirigente, é que ele vai produzir então nitrotolueno, entrando o nitro na posição orto, depois dinitrotolueno, quando um outro nitro entra, só que agora na posição para, e daí fica um na posição orto, outro na posição para, e ainda cabe mais um nitro. Veja aqui o metilbenzeno, esse é o tolueno. O CH3, o ortopara-dirigente, vai fazer com que primeiro entre um NO2 aqui. Então vai ficar na posição chamada posição orto. Depois o segundo nitro que entrar vai entrar na posição para. Na realidade,
num primeiro momento, você produz o orto e o para. Tá? Daí um segundo NO2 que entrar nesse caso aqui, vai entrar na posição aqui que eu estou indicando, que seria a posição para em relação ao metil. Se o dinitrotolueno reagir, só vai restar ele, ó, ele já está com uma posição orto comprometida, uma posição para também, então o NO2 vai entrar na outra posição orto e vai formar o trinitrotolueno. Você vai ter um nitro na posição 2, outro na posição 4 e outro na posição 6. 2,4,6 serão as posições dos substituintes nitro. Você vai indicar como 2,4,6 trinitrotolueno, que é um explosivo muito conhecido, TNT. Como seria a reação de cloração do tolueno? Cloração é quando a gente reage com cloro, com a substância cloro, que tem moléculas diatômicas de cloro, Cl2. Essas moléculas vão se romper e aí você vai ter à sua disposição átomos de cloro que são muito reativos. Uma reação muito perigosa. Essa reação é muito utilizada na fabricação de produtos clorados. O cloro tem uma questão aqui muito importante. Quando você vai fazer a reação do cloro com outros compostos, não tem tantos detalhes. Mas quando você vai reagir cloro com tolueno, você tem que ficar esperto com uma coisa. O cloro, quando reage com tolueno, ele pode entrar no anel aromático ou pode entrar na cadeia lateral, que é no CH3. Mas tem uma regrinha que ajuda muito. CCC, claridade, calor, cadeia. NNN, noite, neve, núcleo. O que significa isso? Se você estiver fazendo a reação sob luz, calor e calor, então a substituição ocorrerá na cadeia. Se você estiver fazendo a reação sem luz, por isso noite, tá? Sem calor, então neve aqui seria de frio, ausência aqui de aquecimento, então a substituição ocorrerá no núcleo aromático, no anel aromático. Você vai retirar um hidrogênio do anel aromático para a entrada do cloro. E quando ocorre na cadeia, você retira um hidrogênio do CH3 para a entrada do cloro. Então o tolueno, por ter o grupo metil, que é o orto para dirigente, vai formar o clorotolueno, onde o nitro entra na posição orto ou para. E aí você, reagindo de novo, forma o diclorotolueno, agora um nitro na posição orto e outro na posição para. E triclorotolueno, quando o substituinte nitro estiver ocupando as duas posições orto e a posição para. Vamos ver aqui a primeira substituição que ocorre. Está lá o tolueno, que possui o grupo CH3, onde o carbono, por puxar os elétrons do hidrogênio, por ser mais eletronegativo, fica negativo, e quem é negativo é o orto para dirigente. Então, na reação que ele fizer de substituição, lembrando que o anel aromático não vai fazer reação de adição, porque é muito complicado você conseguir abrir o anel aromático. Aí ele vai resistir. Então, a substituição, que é a saída de alguém para a entrada de outro, nesse caso a saída de um hidrogênio para a entrada do reagente, ela vai ser feita nessa posição aqui, que é a orto, e nessa posição aqui, que é a posição para. Então você forma o ortoclorotolueno e o paraclorotolueno.